Boa noite. Boa noite. Nova pesquisa Ibope para governador de São Paulo mostra Dória com 24% e Scaff com 21%. Na corrida presidencial, Bolsonaro tem 32% e Haddad 23%. Tribunal Eleitoral do Paraná rejeita recurso de Lula para votar no domingo. Segundo a decisão, não seria possível instalar uma urna onde o ex-presidente cumpre pena de prisão. Moradores de Mariana atingidos pelo rompimento da barragem vão receber indenização. O acordo saiu quase 3 anos depois da maior tragédia ambiental da história brasileira. Mais 450 quilos de cocaína apreendidos no Porto de Santos. Desde janeiro, são mais de 17 toneladas, uma vez e meia o total do ano passado. No Paraguai, a polícia descobre um túnel para libertar 80 presos do PCC. 4 homens foram detidos durante escavação, conectando a cadeia com uma casa na fronteira. Inaugurado o trem que liga o bairro do Brás ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. O serviço vai funcionar nos horários de pico e será mais rápido e barato do que táxi e ônibus executivo. O Jornal da Gazeta está no ar. Foi divulgada agora há pouco mais uma pesquisa Ibope para a sucessão ao governo de São Paulo. O candidato João Dória, do PSDB, aparece em primeiro com 24%. Paulo Scaff, do MDB, em segundo com 21%. Márcio França, do PSB, terceiro, tem 14%. E Luiz Marinho, do PT, tem 8%. Mais detalhes dessa pesquisa Ibope ainda nesta edição do Jornal da Gazeta. O Ibope divulgou também a pesquisa para disputa no Senado. Eduardo Suplicy, do PT, tem 26% das intenções de voto. Mara Gabrilli, do PSDB, está com 17%. Major Olímpio, do PSL, e Mário Covas Neto, do Podemos, aparecem com 14%. Trípoli, do PSDB, tem 13% e Mauro Marge, do PSB, aparece com 10%. E vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas. Paulo Scaff, do MDB, foi para o interior do estado. Em Araçatuba, visitou uma unidade do Senai. Afirmou que, se eleito, vai trazer muitas empresas para São Paulo. E voltou a dizer que o governo deve retomar o controle dos presídios. João Dória, do PSDB, também fez campanha no interior. O tucano visitou Marília, Ribeirão Preto, Sertãozinho e São José do Rio Preto. O ex-prefeito afirmou que, se ganhar a disputa, vai fazer novo concurso público para repor os quadros da Polícia Civil. Luiz Marinho, do PT, visitou Franca, Ribeirão Preto e Araraquara. Em quarto nas pesquisas, o ex-prefeito de São Bernardo disse que a eleição ainda está aberta e que acredita na virada dos votos. Destacou ainda o alto número de eleitores indecisos no estado. Márcio França, do PSB, visitou uma obra do terminal rodoviário de Carapicuíba, na região metropolitana. Candidato à reeleição, afirmou que as viagens de ônibus intermunicipais vão ser integradas à CPTM e ao metrô. De acordo com ele, a medida vai beneficiar 3 milhões de passageiros. Marcelo Cândido, do PDT, fez campanha na capital. O candidato se encontrou com a militância do partido na região da Avenida Paulista. Com ele estava o presidenciável Ciro Gomes. E foi divulgada também mais uma pesquisa Ibope para a sucessão à presidência da República. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, tem 32%. Fernando Haddad, do PT, tem 23%. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 10%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tem 7%. E Marina Silva, da Rede, se manteve com 4%. Mais detalhes da pesquisa Ibope daqui a pouco, ainda nessa edição do Jornal da Gazeta. Os candidatos à presidência da República mais bem colocados nas últimas pesquisas fizeram campanha hoje em São Paulo, Rio e Minas Gerais. Fernando Haddad, do PT, passou o dia em São Paulo. Não fez campanha de rua, deu uma entrevista para uma rádio de Pernambuco, gravou imagens para o horário eleitoral e falou com jornalistas. O petista acusou a campanha de Bolsonaro de incentivar acusações vulgares contra ele pelo WhatsApp. Para Haddad, as mensagens falsas são destinadas ao público evangélico. Questionado, o ex-prefeito paulistano descartou a possibilidade do rival vencer a disputa no primeiro turno. Jair Bolsonaro, do PSL, recebeu na casa dele no Rio a equipe médica que o acompanha.
Os médicos vetaram a participação dele no debate da TV Globo amanhã. De acordo com o cirurgião Antônio Luiz Macedo, o candidato está se recuperando bem, mas não tem condições físicas de passar mais de 15 minutos discutindo. Enquanto isso, ele faz campanha pelas redes sociais. Desde o começo da semana, fez 2 transmissões ao vivo pela internet. No Twitter, afirmou ser contra o controle da mídia e o fim da Lava Jato. Ciro Gomes também ficou em São Paulo, onde de manhã deu uma entrevista para uma rádio do Rio e se encontrou com a militância na região da Paulista. O pedetista disse que aceitaria apoio de Alckmin e Marina ainda no primeiro turno, mas que não faria este pedido para os rivais, porque, segundo ele, seria uma indelicadeza. O ex-governador do Ceará voltou a criticar a polarização entre PT e Bolsonaro. De acordo com Ciro, a disputa eleitoral ainda não está definida. Ele desafiou o candidato do PSL a participar do debate na Globo. Marina Silva, da Rede, passou a quarta-feira no Rio de Janeiro. A candidata visitou o Saara, tradicional comércio popular da cidade. A ex-senadora afirmou que a eleição no domingo vai representar nas urnas a vontade soberana do povo brasileiro, mas criticou os rivais do PT e do PSL. Marina disse que o país não pode arriscar o futuro dos filhos com a espada da violência que propõe a campanha de Bolsonaro, nem repetir mais do mesmo com a corrupção, com o Partido dos Trabalhadores. Geraldo Alckmin, do PSDB, fez campanha em Minas Gerais. Tucano visitou as cidades de Uberlândia e Montes Claros, no Triângulo Mineiro. Ele participou de caminhadas e se reuniu com lideranças do partido e apoiadores do Estado. Em quarto lugar nas pesquisas, o presidenciável disse apostar numa mudança do voto dos eleitores no primeiro turno, favorável a ele. Para o ex-governador, a eleição ainda está aberta. Ele afirmou que o radicalismo de esquerda ou de direita dificulta a retomada da economia. Henrique Meirelles, do MDB, cumpriu a agenda de campanha no Rio de Janeiro. Numa palestra para empresários, defendeu o voto programático no primeiro turno. Segundo ele, o eleitor deve escolher o melhor candidato. No segundo, disse que se deve escolher a melhor opção. O ex-ministro da Fazenda criticou Haddad e Bolsonaro. Afirmou que o candidato do PSL critica a classe política, mas lembrou que ele é deputado há mais de 20 anos. Sobre o petista, disse que o plano de governo dele é de arrepiar, é de irresponsabilidade fiscal. A partir de hoje, Joseval Peixoto, advogado e jornalista de marcante presença no rádio e na televisão, passa a integrar a equipe de comentaristas do Jornal da Gazeta. Seja muito bem-vindo, Joseval Peixoto. Muito obrigado, Gambarini. Estamos juntos mais uma vez. Estela, boa noite. Um abraço a todos os companheiros desta casa e grato também pela maneira amável como fui recebido aqui. Inicio minha caminhada nesta grande casa do jornalismo do nosso país, que é a nossa Fundação Casper Líbero, no momento tenebroso da vida brasileira. Às portas de uma eleição que irá definir os destinos da República, o Brasil está dividido. E dividido de maneira agressiva, perigosa, irreconciliável. Ao mesmo tempo, explode na imprensa a delação do ex-ministro Palocci, trazendo mais um amontoado da vergonha, da roubalheira, corrupção e venda da pátria. Quem se salva desse mundo podre que se instalou em Brasília? Como poderíamos imaginar, nós aqui, no nosso dia a dia, na nossa luta incansável pela sobrevivência, que o assalto aos cofres da nação tinha essa dimensão de bilhões de reais. E arrancados da saúde, da educação, do transporte, da segurança. E agora? Em quem vamos votar? Ele não. Dizem nossas mulheres, humilhadas e assustadas, diante de um candidato que é uma espécie de aspirante a ditador. E outro. O que resta do outro lado? São os artistas principais da delação de Palocci. O grande escritor peruano Vargas Llosa, Prêmio Nobel da Literatura de 2010, em entrevista estampada na Veja desta semana, que está nas bancas, fez uma dramática advertência. Esse senhor Bolsonaro
Parece tão perigoso quanto o PT ou Lula. E acrescentou, escolher entre ambos é, numa leivomisia grosseira, ter de escolher entre AIDS e o câncer terminal. Boa noite, família brasileira. E no domingo, a partir das 5 da tarde, você acompanha o programa especial Hora do Voto, que vai trazer a cobertura completa do dia das eleições. Há 4 dias do primeiro turno das eleições, a propaganda eleitoral está em ritmo intenso. A grande diferença em relação às eleições anteriores é que o foco das campanhas está cada vez mais na internet. A famosa panfletagem está perdendo espaço para as redes sociais. Uma prática que persiste, com eficácia cada vez mais duvidosa. Quando a gente vai votar, você já sabe, você já tem seus candidatos. Pelo menos eu penso assim. Aí fica aquele monte de panfleto, papel, só sujando a cidade, a troco de nada. De eleição em eleição, a gráfica do Daniel tem cada vez menos trabalho. Neste ano, apenas 3 candidatos fizeram encomendas. Juntos, 300 mil panfletos. Há 4 anos, o Daniel lembra que imprimiu mais de 1 milhão de santinhos. Diz que a culpa é das restrições impostas pela lei. Limite de tamanho de banner em fachadas, o uso de santinho, limite de adesivos no carro. Em toda a mídia impressa tem que ter tiragem, CNPJ da campanha, CNPJ da gráfica. O esperado era que a disputa pela simpatia do eleitor fosse travada principalmente na internet. O Osmar, dono de uma agência de marketing digital, acredita que ainda não foi dessa vez que isso aconteceu de forma eficiente, porque os candidatos não sabem direito como tirar proveito desse universo. Levar o conteúdo de interesse público, do interesse do eleitor, de maneira segmentada. Por exemplo, um conteúdo de direita chegar ao potencial eleitor de direita, um conteúdo de esquerda, com assuntos de esquerda, assuntos ricos de interesse mesmo do eleitor, chegar ao eleitor de esquerda. Essa é a primeira campanha que a Justiça permite que o candidato publique e impulsione propaganda política nas redes sociais. Impulsionar significa pagar para que a publicação apareça para mais gente. Mas isso só pode ser feito pelo candidato, partido e coligação devidamente identificados. E para os marqueteiros digitais, é o uso dos filtros disponíveis que vai definir a eficácia da mensagem. Lembra do Daniel, da gráfica? Percebeu que o jogo mudou. Já faz algum tempo que, junto com os impressos, ele oferece propaganda na internet para os clientes do comércio. E se prepara para reconquistar os políticos desse jeito na próxima campanha eleitoral. Campanhas mais baratas, limpas, objetivas, você segmenta o público conforme a proposta. Acredito que daqui 2 anos as eleições vão ser bem quentes nas redes sociais. A Justiça abriu hoje uma ação penal contra o ex-secretário de Logística e Transportes do governo de São Paulo e ex-presidente da Dersa, Laurence Casagrande Lourenço. Outros 13 também são acusados de fraudes nas obras do Rodoanel. Também se tornaram réus ex-funcionários das construtoras OAS e Mendes Júnior e a filha de Paulo Preto, a psicanalista Tatiana Cremonini, que prestou o depoimento hoje e negou as acusações. Ela disse que nunca fez parte de quadrilha. Todos os outros envolvidos também negam as acusações. Ontem, após o depoimento, Paulo Preto recebeu uma tornozeleira eletrônica e passou a cumprir prisão domiciliar determinada pelo Supremo no fim de setembro. Durante o depoimento, Paulo Preto negou todas as acusações. Ele disse que, embora não seja santo, jamais ameaçou ninguém ou cometeu os crimes de roubo, fraude ou corrupção. Ele também disse que está sendo vítima de perseguição da mídia, preconceito racial e até injustiça, e se autocomparou ao ex-presidente Lula, que também está preso. O ex-diretor da Dersa desqualificou as acusações de que teria indicado babás e ex-funcionários de parentes para serem beneficiados em reassentamentos das obras do trecho sul do Rodoanel. Segundo a Lava Jato, quase 1.800 pessoas foram indevidamente inseridas em programas de indenização ou de moradias populares.
Paulo Preto também foi denunciado em outra investigação da Lava Jato, que tem como base acordos de leniência da Odebrecht com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Outras 32 pessoas são acusadas de fraude nas licitações e cartel durante a construção do mesmo trecho do Rodoanel. Operação Quadro Negro tem o ex-governador do Paraná, Beto Richa, como alvo de nova denúncia, junto aos deputados Plauto Miró, do DEM, e Valdir Rossoni, do PSDB, e outros 8. Eles são investigados por improbidade administrativa. O Ministério Público do Paraná denunciou Richa, Miró, Rossoni e mais outras 8 pessoas após 2 anos da investigação que apura o desvio de mais de 20 milhões de reais destinados para obras de escolas públicas do Estado entre 2012 e 2015. A ação de improbidade administrativa, quando uma atividade ilícita é realizada durante o exercício da função pública, protocolada pelo MP, pede também a indisponibilidade de bens de todos os investigados, com um valor total de 27 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público, as fraudes cometidas aconteceram por meio de aditivos de obras, negociados pelo deputado estadual Plauto Miró e o ex-chefe da Casa Civil, atual deputado federal Rossoni, com a construtora Valor. A investigação ainda aponta que o ex-diretor da Secretaria de Estado da Educação seguia ordens do ex-governador Beto Richa. A defesa do ex-governador do Paraná disse que ainda não foi notificada da ação, mas adiantou que essas fraudes foram denunciadas durante a própria gestão de Beto Richa, com todas as medidas cabíveis contra os crimes já tomadas. A defesa de Plauto Miró disse que não vai se manifestar antes de ter conhecimento oficial sobre o fato divulgado. Já os advogados do ex-chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, também afirmaram desconhecer a ação. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato no Paraná, aceitou o pedido da defesa e adiou o interrogatório do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do MDB, que estava marcado para hoje. O depoimento foi agendado para 31 de outubro. Ele vai ser ouvido no processo que investiga suposto esquema de corrupção nos contratos para fornecimento de navios sonda para a Petrobras. A defesa alegou que o interrogatório de Eduardo Cunha poderia ser usado para prejudicar a campanha de sua filha, Daniele Cunha, a deputada federal pelo MDB. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná negou hoje o pedido de Lula para poder votar no primeiro turno das eleições no domingo. Segundo a decisão, por estar preso, Lula fica impossibilitado de vir a São Paulo, onde fica a sua zona eleitoral. Além disso, não foi possível montar uma sessão de votação especial dentro da carceragem da Polícia Federal, pois o número de presos interessados em votar foi insuficiente. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da ascensão do candidato Jair Bolsonaro nas pesquisas. Quem dissesse há um ano que Jair Bolsonaro chegaria às eleições de 2018 como um presidenciável competitivo, corria o risco de ser internado como maluco, pois aconteceu. Além de liderar as pesquisas do primeiro turno, Bolsonaro deixou de ser um azarão para o segundo turno. Até o mercado financeiro, que sonhava com alternativas mais previsíveis, já trata a eventual vitória de Bolsonaro como algo natural. Bolsonaro chega às portas do Planalto depois de passar 27 anos na Câmara como um folclórico deputado do baixíssimo clero. O capitão formou com um general uma chapa puro sangue militar. Cavalga um partido de fancaria, o PSL. Elegeu um deputado em 2014. Hoje, sua bancada de 8 deputados cabe numa Kombi. O tempo de Bolsonaro no horário eleitoral é de 8 segundos. Como explicar que tamanha precariedade tenha virado um sucesso? Deve-se o fenômeno à falência do sistema político. Bolsonaro é a resposta enraivecida do eleitorado aos defeitos da democracia brasileira, da blindagem de corruptos até a ineficiência de escolas e hospitais, passando pela falta de empregos. Um pedaço do eleitorado envia, por meio de Bolsonaro, um aviso aos caciques da política, entrincheirados no PT, no PSDB, no MDB e nos seus cúmplices. Eis o recado: a conta da disfarçatez chegou. Boa noite.
E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista a coronel Eliane Nicolucci, do PR, candidata a vice-governadora na chapa de Márcio França. A Justiça Argentina anunciou que vai julgar a ex-presidente Cristina Kirchner e 2 filhos dela como suspeitos em processos de lavagem de dinheiro. Cristina, Máximo e Florência Kirchner são suspeitos de simular contratos de imóveis para receber dinheiro de origem ilícita pago por empresas contratadas pelo governo. Segundo a investigação, entre janeiro de 2009 e março de 2016, a empresa imobiliária Los Sauces, criada por Cristina junto com seu marido Nestor Kirchner e o filho Máximo, recebia dinheiro de origem ilícita de empresas em retribuição a benefícios e favores da cúpula do governo Kirchner. Florência teria entrado no esquema ilegal depois da morte do pai em 2010. Esse é apenas um dos casos de corrupção em que a família Kirchner está envolvida. O caso mais recente é dos cadernos da corrupção, uma rede de propinas em troca de favorecimento de empresários na construção de obras públicas. Um pedido de prisão contra ela, nesse caso, já foi expedido, mas depende da aprovação do Congresso. A Justiça do Peru anulou o indulto do ex-presidente Alberto Fujimori e ordenou sua prisão imediata. Fujimori recebeu o indulto no ano passado depois que uma junta médica atestou doença progressiva, degenerativa e incurável e que as condições carcerárias significariam um grave risco à sua vida, saúde e integridade. O perdão foi concedido no ano passado pelo presidente Pedro Pablo Kuczynski e a ação foi considerada uma negociação política para evitar seu impeachment depois de denúncias de corrupção. Fujimori cumpria pena de 25 anos por crimes de corrupção e violação dos direitos humanos. A defesa de Alberto Fujimori afirmou que a decisão é aceitável do ponto de vista legal, mas questionável do ponto de vista humanitário, e disse que vai recorrer. Foi inaugurado hoje o trem que liga o Brás ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. O serviço tem, por enquanto, 6 horários disponíveis e custa R$ 4,00. Na movimentada estação Brás do centro da capital paulista, a placa informa o mais novo trajeto do trem da CPTM. Agora os passageiros podem seguir daqui direto para o Aeroporto Internacional em Guarulhos, na Grande São Paulo, sem a necessidade de fazer baldeação na estação Engenheiro Goulart. O serviço chamado Connect tem viagens apenas nos horários de pico. São 6 horários disponíveis. Na parte da manhã, o trem parte às 6h20, às 7h e às 7h40. Depois só volta a funcionar às 6 da tarde, 6h40 e 7h20 da noite. Aos sábados, o serviço funciona só na parte da manhã e não tem viagens aos domingos. Embarcamos na primeira viagem do trem com um novo serviço e encontramos o venezuelano Luiz Quinones, que vai viajar para os Estados Unidos. Fazia muita falta, não? Muita falta esse transporte, essa conexão entre o metrô e o aeroporto. Não? O trem faz paradas rápidas em 3 estações, Tatuapé, Engenheiro Goulart e Guarulhos Secap. O tempo total de percurso até chegar à estação Aeroporto Guarulhos foi de 31 minutos. A linha deve atender, por enquanto, cerca de 10 mil pessoas por dia. Mas à medida que a demanda for crescendo, os horários também devem ser ampliados. E a vantagem de usar o serviço fica mais evidente na hora que fazemos as contas na ponta do lápis. Fizemos a comparação com outros meios de transporte, como táxis e ônibus. A viagem de carro do Brás até Cumbica, dependendo do trânsito, pode levar mais de 1 hora. E a média de preços dos táxis e do transporte por aplicativo ficou entre R$ 45 e R$ 64. Algumas linhas exclusivas de ônibus para o aeroporto têm tarifas de R$ 50. E o trajeto pode demorar de 1 a 4 horas, dependendo do percurso e do serviço. Já a tarifa do Connect é a mesma cobrada nos trens metropolitanos, R$ 4,00. O empresário Milton vai para Natal, no Rio Grande do Norte, e fez as contas. Já sabe que vai economizar tempo e dinheiro. O custo é uma grande vantagem, né? Então realmente demorava bastante. Hoje facilitou, não tive dificuldade nenhuma, né, para vir para cá, fazer essa integração. Foi ótimo. Este mês deve entrar em operação também a linha expressa sem paradas, que vai ligar a Estação da Luz ao aeroporto de Guarulhos. Ela também já foi adiada
várias vezes. O custo da tarifa será o dobro das linhas normais do transporte público, R$ 8,00. Eu acredito que aí em cerca de 10, 15 dias a gente já deve estar iniciando a operação da outra linha. Moradores reclamam da falta de segurança na região de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Nas últimas semanas, alunos de um colégio tradicional do bairro têm sido alvos de frequentes assaltos. Na hora do almoço, a saída dos estudantes do Colégio Palmares, na Zona Oeste, se transformou num momento delicado. Há pelo menos 2 semanas, há relatos diários de garotos menores de idade que abordam os alunos na redondeza e levam dinheiro, celulares, tênis e mochilas. É um maior de idade, entre 20 anos, mais ou menos, e 2 menores. Aí eles andam assaltando na região faz 1 semana, 2 semanas, e eles já assaltaram 3 amigos nossos. Sérgio, inclusive, presenciou uma dessas abordagens. Tentaram mexer no bolso dele, pegar o celular, a carteira. Eles não deixaram, deram tapas nas mãos deles e eles não conseguiram. E depois eles saíram correndo. Os pais estão preocupados. Nas redes sociais, há mobilizações e pedidos de providências. A gente está fazendo abaixo-assinado, todo mundo tentando resolver isso, porque realmente é muito sério. São crianças, adolescentes que não têm o mínimo como se defender. Essa é a grande verdade. Nós precisamos de mais policiamento. Em nota, a escola afirma que já adotou medidas de segurança, como a contratação de vigilantes à paisana e ajustes do sistema de câmeras. Solicitou também reforço do policiamento nas imediações. De fato, hoje, 2 viaturas faziam ronda nas ruas ao redor do colégio. Essa não é uma questão exclusiva dos alunos dessa escola. É um problema da região. E o pior, essa insegurança vem crescendo nos últimos anos e são os números oficiais que mostram a escalada da violência aqui em Pinheiros. De janeiro a agosto desse ano, já temos quase a mesma quantidade de furtos registrados em todo o ano passado. Uma média superior a 26 casos de furto por dia. É no carnaval, por causa dos blocos de rua, que os índices de roubo e furto explodem na região. Mas mesmo sem os números do mês de fevereiro, são quase 15 furtos e 5 roubos registrados por dia em 2018 no bairro. Procuramos a Secretaria de Segurança Pública para uma entrevista, mas ninguém quis se pronunciar. Nas ruas de Pinheiros, a insegurança é velha conhecida e a estratégia é ajuda entre vizinhos. A gente tem um grupo no WhatsApp, tem um grupo da minha rua, tem um grupo do quarteirão. Qualquer suspeita a gente já coloca no grupo e um vai avisando o outro e vai redobrando os cuidados. Segundo a Secretaria de Segurança, a Polícia Militar faz o policiamento ostensivo e preventivo na região. Diz ainda que de janeiro a agosto deste ano, 473 pessoas foram presas no bairro e que em agosto houve queda de 33% no número de roubos em comparação ao mesmo período do ano passado. Está foragido o homem que matou a própria filha na cidade de São Roque, a 67 quilômetros de São Paulo. Horácio Nazareno Lucas, de 28 anos, tinha acabado de deixar a cadeia, onde cumpria a pena por estuprar a cunhada. A própria família dele entrou com pedido de liberdade, mas depois descobriu que a filha, Letícia, de 13 anos, também teria sido estuprada por Horácio. Mãe e filha fizeram uma nova queixa contra ele. Um dia após sair da cadeia, Horácio foi para casa pedir para que fosse retirada a nova denúncia de estupro. Após uma discussão, ele agrediu a esposa, que foi procurar socorro. E ele trancou o filho mais novo de 6 anos e matou a filha a facadas. A estudante chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil fez diligências em busca do assassino. A polícia do Paraguai descobriu um túnel que seria usado para resgatar presos do PCC. 4 pessoas foram presas, 3 paraguaios e 1 brasileiro. O túnel, com cerca de 1,10 metro de altura e 90 centímetros de largura e 12 metros de distância, tinha até luz elétrica e teria começado a ser escavado há 3 semanas. Segundo o ministro do Interior do Paraguai, 3 presos foram surpreendidos na hora que trabalhavam dentro do túnel, a partir de uma casa a cerca de 200 metros do presídio de Pedro Juan Caballero, município paraguaio vizinho à cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Eles teriam confessado que o plano era ajudar na fuga de pelo menos 80 integrantes da facção criminosa. A polícia paraguaia acredita que o túnel estaria pronto até o fim do ano. Um carregamento de 435 quilos de cocaína foi interceptado hoje no Porto de Santos.
A droga estava entre sacos de polietileno, num container que iria para o porto de Antuérpia, na Bélgica. O entorpecente foi localizado em uma ação conjunta entre a Receita e a Polícia Federal. Ninguém foi preso. Desde janeiro, mais de 17 toneladas de cocaína foram apreendidas no cais de Porto de Santos até agora. 1,5 vezes o total do ano passado. O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico de São Paulo decidiu acatar a recomendação do Ministério Público Federal e, por enquanto, não vai votar a liberação de construções de prédios no terreno do Grupo Silvio Santos, que é vizinho do Teatro Oficina. O local, no bairro do Bexiga, é alvo de uma longa disputa entre o empresário, dono do SBT, e o diretor e fundador do teatro, José Celso Martinez Correia. A briga de décadas ganhou um novo capítulo. Por recomendação do Ministério Público Federal, o Compresp, que é o órgão que cuida dos tombamentos municipais, não vai colocar em votação agora a possibilidade de autorizar a construção de torres comerciais e residenciais no terreno de 11 mil metros quadrados, vizinho ao Teatro Oficina, no bairro do Bexiga. O terreno pertence à construtora Cisan, do Grupo Silvio Santos, que trava uma disputa com o diretor e fundador do teatro, José Celso Martinez Correia. Na última segunda-feira, 2 processos administrativos sobre as construções chegaram a entrar na pauta do Conselho, mas não houve qualquer decisão sobre o tema. O Teatro Oficina é tombado não só na esfera municipal, mas também pelo CONDEFAN, que é o Conselho Estadual, e pelo IFAM, que é o órgão federal. O que o Ministério Público recomendou e que foi acatado agora é que o Compresp aguarde as manifestações dessas outras instâncias antes de votar a questão. Segundo o MPF, apesar dos órgãos já terem se manifestado favoráveis às construções, ainda não emitiram pareceres definitivos. A oficina foi projetado pela arquiteta Lina Bobardi. Os responsáveis pelo teatro afirmam que os prédios vão descaracterizar a fachada e a vista da janela lateral, que também seria tombada. Eles querem que a área seja desapropriada pela prefeitura e transformada em um parque público. O dólar comercial fechou em queda pelo terceiro dia seguido, cotado a R$ 3,88, o menor valor de fechamento desde 14 de agosto. Em relação ao pregão de ontem, a moeda americana recuou 1,20%, mais uma vez influenciada pelas pesquisas eleitorais. Afetada também pelos desdobramentos da campanha para a presidência da República, a Bovespa terminou acima dos 83 mil pontos, alta de mais de 2%. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. Está todo mundo vendo a euforia do mercado financeiro. O dólar, como vimos, baixou para menos de R$ 3,90. Faz só 3 semanas, tinha chegado a R$ 4,21. O preço médio das ações na Bolsa voltou para o nível de maio. Está chegando perto do recorde do ano. É a animação das pessoas que investem no mercado financeiro, de quem é credor do governo, dos investidores estrangeiros. Agora, a coisa é bem diferente no caso dos empresários que vivem de negócios chamados reais: comércio, indústria, serviços, construção. Existem medidas mensais desse ânimo dos empresários, os chamados índices de confiança. O índice de confiança geral dos empresários da Fundação Getúlio Vargas está no nível mais baixo desde setembro do ano passado. Em parte, é fácil entender. Os empresários estão vendo as vendas ou a produção ficarem quase estagnadas. Não acreditam em melhora tão cedo, nos próximos meses. Todo mundo sabe que a economia anda devagar e o consumidor também. Já no mercado financeiro, parte da animação se deve à possibilidade de vitória de um candidato preferido deles, do mercado, por ora Jair Bolsonaro. Esse candidato seria, na opinião deles, mais inclinado a arrumar as contas do governo, diminuir gastos, intervir menos na economia, aumentar menos imposto. Se vai acontecer, nem eles sabem, é o que dizem. Mas, por ora, acham que é o mais provável. Parte dessa melhora do mercado financeiro se deve a uma virada geral no ânimo dos investidores internacionais com países chamados emergentes, tal como o Brasil. O mercado financeiro vive de previsões. Antecipa que as coisas podem melhorar ou piorar, pelo menos para eles. O empresário do mundo real ainda anda desanimado, porque precisa ver a melhora acontecer de fato, antes de contratar mais trabalhador e investir em expansão de negócios. Em resumo, o mercado financeiro está fazendo uma aposta de que as coisas podem melhorar. Como o preço das ações estava baixo, aproveita também para comprar na xepa, achando que vão subir quando a economia melhorar de verdade. Já no mundo real, todo mundo vai esperar até que o novo governo tome medidas que possam, de fato,
fazer a economia andar. Boa noite. E aqui em São Paulo hoje tivemos de novo um calorão. De novo, 31 graus à tarde. É verdade. Só que o tempo já começou a virar, viu, Gamberini? Vai fazer frio, eu acho. E para hoje ainda não se descartam temporais. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo. O tempo muda radicalmente em parte aqui do Sudeste. É que uma frente fria avança sobre a costa e deixa o tempo instável, até com risco de chuvas fortes. E a temperatura cai principalmente aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Já no sul do Brasil, o predomínio é de tempo firme até sexta-feira e o sol continua brilhando forte também entre o Nordeste e o norte da região norte. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Maceió, calor de 31 graus e chuvinha rápida à noite. Em BH faz até 32 graus com chuvas a partir da tarde. No Rio, a temperatura máxima cai de 37 graus hoje para 28 amanhã à tarde, com chuvas a qualquer hora até em forma de temporais. E na capital gaúcha, tempo firme, mais fresquinho, mínima de 11 e máxima só de 23. Aqui em São Paulo, a tendência é de queda nas temperaturas na faixa leste do estado. Isso por causa do ar polar que acompanha a frente fria que passa pela costa. Pode chover a qualquer hora, até com forte intensidade no litoral. No oeste chove também já pela manhã e nas demais áreas as chuvas são esperadas a partir da tarde. A máxima não vai passar dos 24 graus em Sorocaba e dos 25 em São José dos Campos. Aqui na capital as temperaturas caem ainda mais, viu? Nessa madrugada teremos mínima de 16 e máxima amanhã à tarde de 22 graus com chuvas a qualquer hora. Aí na sexta-feira os termômetros ficam entre 14 e 19 graus apenas, com o tempo bem fechado por aqui. E no sábado não deve fazer mais que 20 graus à tarde, ainda com previsão de chuvas. Mineradoras fecharam acordo para indenizar as vítimas do desastre de Mariana, em Minas Gerais, quase 3 anos depois do rompimento da barragem da Samarco. Segundo o anúncio dado pelo Ministério Público de Minas Gerais, a Samarco e as controladoras Vale e BHP devem pagar um valor estimado em 2 bilhões de reais às famílias atingidas pelo incidente que ocorreu em novembro de 2015. Cerca de 4 mil pessoas devem receber a indenização por danos morais e materiais. O rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, destruiu o distrito de Bento Rodrigues e provocou a morte de 19 moradores da região, além de poluir o Rio Doce até o litoral capixaba. Este é considerado o pior desastre ambiental da história nacional. A Samarco afirmou que reforça o compromisso com as comunidades impactadas e ressaltou que já foram gastos mais de 4 bilhões de reais com ações. Na Indonésia, um vulcão entrou em erupção na ilha de Sulawesi, já devastada por um terremoto e tsunami na sexta-feira. O número de mortos nos desastres naturais da semana passada já passam dos 1.400. Ainda não há relatos de vítimas da erupção do vulcão Sotupa, um dos mais ativos da ilha. A coluna de fumaça e cinza subiu 4.000 metros de altura. Equipes de resgate impuseram um raio de segurança de 4 quilômetros ao redor da cratera. Enquanto isso, as buscas por sobreviventes do tremor e da série de ondas gigantes que atingiram a região de Palu e Donggala na semana passada continua. As autoridades acreditam que o número de vítimas do terremoto e do tsunami vai aumentar à medida que os socorristas tiverem acesso às áreas mais isoladas. Autoridades sanitárias indonésias começaram ontem a fazer enterros em massa para evitar a propagação de doenças. A ONU calcula que 190 mil pessoas precisam de ajuda urgente, inclusive 46 mil crianças e 14 mil idosos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, criticou hoje a ideia dos candidatos à presidência da República de fazer uma nova Assembleia Constituinte para o Brasil. Toffoli também fez duras críticas ao candidato Jair Bolsonaro, do PSL, que declarou que não reconheceria o resultado das eleições caso ele não seja o escolhido pela maioria dos votos.
Dias Toffoli concedeu entrevista hoje a vários veículos de imprensa da área jurídica e declarou que é preceito básico da democracia que candidatos derrotados nas urnas reconheçam o resultado das eleições. Esse é o momento da soberania popular. Sendo o momento da soberania popular, é o momento que se deve respeitar a democracia, reconhecendo a vitória de quem vier a ser escolhido pela maioria. É assim que funciona a democracia. A fala de Toffoli é uma crítica direta ao candidato Jair Bolsonaro, do PSL, que em entrevista na semana passada declarou que não reconheceria a derrota nas urnas caso ele não fosse escolhido presidente pela maioria dos votos. O presidente do STF também criticou a ideia do vice de Bolsonaro, general Mourão, e do candidato Fernando Haddad, do PT, que sugeriram a elaboração de uma nova Constituição para o país. Eu não vejo motivo para uma Constituinte ou uma Assembleia Constituinte, até porque isso é querer a cada 10, 20, 30 anos reformatar toda uma jurisprudência já criada, toda uma leitura que já existe e começar uma nação do zero. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Moro trocou a toga por atuação como cabo eleitoral. Na semana da eleição, soltou peça de campanha anti-PT. Peça que, somada ao evangelismo midiático desse, aspas, Estado laico, impulsiona Bolsonaro. O Ministério Público havia rejeitado a delação de Palocci. Falta de provas, confessou o procurador Carlos Felando, que explicou. Aí, a Polícia Federal fez novo acordo só para provar que tinha poder para fazê-lo. Trechos dessa delação agora entregue às mídias no desfecho da campanha. Do conhecido, repetição do já dito. Nada sobre a oferta de Palocci para delatar mídias e bancos. Moro não está só. O ministro Fux, com omissão de Toffoli, reinaugurou a censura prévia. Lula não pôde dar entrevista. Palocci pôde ser usado no programa de Alckmin. Presos já deram entrevistas. Eduardo Cunha, Maluf, Fernandinho, Beramar, Richthofen, Abdelmaci. Em 2011, Lula com câncer, dissemos aqui, há os que querem Lula longe da vida, há os que o querem preso, não descansarão enquanto não conseguirem. Moro, como operador político, não é fato novo, nem isolado. O juiz Bretas curtiu posts de Bolsonaro. Rosângela, casada com Moro, postou contra, aspas, votar em bandido. Não explicitou qual dos bandidos a incomoda. Generais da reserva com Bolsonaro, que teria maioria no comando do Exército. Não faltaram sinais da escuridão a caminho. Aqui, em 14 de março de 2013, entre dezenas de alertas, aspas, Bolsonaro é uma semente do fascismo. Mestre no jornalismo brasileiro, escritor, Sérgio Augusto referiu-se há dias ao Brasil como caricatura da República de Weimar. Crise política, econômica, milhões de desempregados, ataques à arte e à educação, apoio empresarial à extrema-direita, ódio às esquerdas e mídias engajadas. Assim foi a República de Weimar, rampa de lançamento de Hitler e do nazismo. Boa noite. No Ibope para presidente da República, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, subiu 1 ponto e Haddad, do PT, subiu 2 pontos. Vamos aos números divulgados agora há pouco. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha na segunda-feira 31% e agora subiu 1 ponto, tem 32%. Fernando Haddad, do PT, aparecia com 21% e agora subiu 2 pontos e registrou 23%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 11% e hoje caiu 1% e tem 10%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 8%, recuou 1% e tem 7%. Marina Silva, da Rede, manteve os 4%. João Amoedo, do Novo, tinha 3% e agora tem 2%. Henrique Meirelles, do MDB, tinha 2% e manteve o índice. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 2% e agora tem 1%. Os demais candidatos atingiram 1% ou não pontuaram. Brancos e nulos eram 12% e agora 11%. Não sabe e não respondeu eram 5% e hoje 6%. O Ibope também mediu o índice de rejeição dos candidatos à presidência. Bolsonaro, do PSL, lidera e tem 42%, antes tinha 44%. Em seguida, o petista Fernando Haddad, com 37%, antes era 38%. Marina Silva, da Rede, tem 23%, antes era 25%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tem 17%, antes era 19%. E Ciro Gomes, do PDT, 16%, antes era 18%.
Poderia votar em todos, 3%, não sabe, não respondeu, 7%. O Ibope fez também a simulação para segundo turno das eleições presidenciais. Num cenário entre Bolsonaro e Haddad, o petista aparece com 43% e Bolsonaro com 41% das intenções de voto. No cenário entre Ciro e Bolsonaro, o pedetista tem 46% contra 39% do candidato do PSL. Entre Alckmin e Bolsonaro, o tucano aparece com 41% e o deputado federal com 40%. No cenário entre Bolsonaro e Marina Silva, Bolsonaro tem 43% e Marina 39%. A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais. Foram entrevistados 3.010 eleitores. A pesquisa foi feita entre os dias 1º e 2 de outubro. A seguir, Maria Lídia entrevista a coronel Eliane Nicolucci, candidata a vice-governadora na chapa de Márcio França. Até já. Deu rede, deu trave, deu frango. Todo domingo, toda jogada tá no Mesa para ser analisada, comentada e debatida. Dentro da área, falta é pênalti. Todo mundo sabe disso. Se sou eu, não deixo nem retomar o cargo. Jamais faria uma coisa dessa. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Nossa, sua pele tá ótima. Já sei. Tá apaixonada, né? Tô. Por 2. Por 2? Pelo creme, pelas cápsulas do novo Make-up Rejuvenescedor. O creme com nanotecnologia possui Q10 e efeito tensor. Já as cápsulas estimulam a produção de colágeno, ajudando na firmeza da pele. Novo Make-up Rejuvenescedor. Carinho em dobro para sua pele. Esta é Mara Gabrilli. Ela é candidata ao Senado pelo estado de São Paulo. E você sabe, escolher bem um senador é muito importante. Mara Gabrilli teve 4 mandatos. Foi 2 vezes vereadora e 2 vezes deputada federal. Como deputada, a Mara foi 5 vezes eleita entre os melhores parlamentares do Brasil. Não esqueça, dia 7 de outubro é dia de votar em Mara Gabrilli, senadora 457. Mara Gabrilli, 457. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. O Brasil está dividido e país dividido não sai da crise. A turma da direita quer o fim do 13º. Já a da esquerda, a volta dos responsáveis pelos escândalos de corrupção. No meio deles, estamos nós, a maioria que não quer radicais de um lado e nem do outro. Vamos virar este jogo. Eles não. No próximo domingo, vote 45. Juntos vencemos os radicais. Tigo 2, com rodas e liga leve, sensor e câmera de ré, volante multifuncional, central multimídia, teto solar elétrico, freios a disco nas 4 rodas, assistente de subida, controle de tração e estabilidade, câmbio automático de última geração. Faça um test drive e entenda por que a Caoa Chery é a marca que mais cresce no Brasil. Povo de São Paulo, recebi a missão de conduzir esse estado diretamente de Jair Bolsonaro e General Mourão, porque sou ético, tenho ficha limpa e farei um governo técnico e transparente. E por que eu estou falando isso para todos? Eu estou falando porque ao meu lado está a juventude do Rodrigo, a quem nós não temos a mínima dúvida entregar o governo do estado de São Paulo a ele. É isso aí, Rodrigo. Ele é o nosso governador. Obrigado, General Mourão. Comigo, missão dada é missão cumprida. O tempo não para. Os fatos também não. Tudo o que acontece no Brasil, tudo o que abala o mundo, está no Jornal da Gazeta, edição das 10. De segunda a sexta.
A pesquisa Ibope de hoje para a disputa do governo paulista revelou que o candidato do MDB, Paulo Scaff, caiu 3 pontos. Ele e João Dória, do PSDB, estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro, que é de 2 pontos. Vamos aos números. João Dória, do PSDB, aparecia com 22% e no novo Ibope subiu 2 pontos e tem agora 24%. Paulo Scaff, do MDB, tinha na semana passada 24% e hoje caiu 3 pontos e tem 21%. Márcio França, do PSB, tinha 12% e agora subiu 2 pontos, tem 14%. Luiz Marinho, do PT, aparecia com 6% e hoje tem 8%. Major Costa e Silva, do Democracia Cristã, tinha 4%. E agora tem 3%. Professora Lisete, do PSOL, tinha 2% e hoje tem 1%. Os demais candidatos atingiram 1% ou não pontuaram. Brancos e nulos eram 18% e hoje 14%. Não sabe, não respondeu eram 7% e agora 11%. O Ibope pesquisou alguns cenários de segundo turno. Entre Paulo Scaff e João Dória, Scaff fica com 37% e o tucano 36%. Branco e nulo 20%, não sabe, não respondeu 7%. Entre Dória e França, João Dória fica com 38%, Márcio França 34%. Branco e nulo 20%, não sabe, não respondeu 8%. Entre Paulo Scaff e França, o MDBista fica com 40%, Márcio França 30%. Branco e nulo 21%, não sabe, não respondeu 9%. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a corrida eleitoral da chapa de Márcio França ao governo estadual. Nossa entrevistada é a coronel Eliane Nicolucci, do PR, candidata a vice-governadora de São Paulo na chapa de Márcio França, do PSB. Coronel Eliane é mestra e doutora em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. E eu agradeço muito sua presença aqui no Jornal da Gazeta. Muito obrigada. Obrigada, Maria Lídia. Boa noite. Coronel, nós vimos agora a mais recente pesquisa Ibope sobre a sucessão no governo do estado. E o seu candidato, Márcio França, na sua chapa, nós vimos ali aquela subida de 2 pontos percentuais, estão nos 14%, faltando 4 dias para a eleição. Acredita que haja tempo e espaço para Márcio França e Coronel Eliane conseguirem chegar num segundo turno? Olha, eu sou uma pessoa de trabalho, de fé e que encara tudo que é desafio. E esse desafio, eu acredito que é possível sim. Eu tenho muita fé que vamos estar no segundo turno por conta da pessoa que é Márcio França. Ele, para mim, quando eu fui convidada a estar lado a lado com ele, para mim foi uma honra como mulher ter sido escolhida, para estar ombreando com ele num cargo de governo. É claro que eu pesquisei quem era, até porque eu mesma não o conhecia tanto e descobri que é um gestor público já de bastante conhecimento, uma vida longa na política, um homem com ficha limpa e uma pessoa conhecida por ser de palavra. Então, eu me encantei com esse desafio, encantei com a possibilidade de poder ajudá-lo num governo de resultados. Certo. Agora, é interessante, vendo assim a história da sua carreira, é uma profissional muito bem sucedida na carreira, qualificada, vários cursos, como eu já anunciei. E essa decisão de mudar o rumo da sua carreira, entrar na política e concorrer agora como candidata a vice ao governo de São Paulo, foi só por encantamento? Não. Na verdade, teve um fenômeno que acabou me convencendo. A minha filha mais velha, a Carolina, ela está formando em Química e veio recentemente falar para mim que está querendo ir embora do Brasil. E essa fala dela me chocou profundamente, porque é uma fala que eu ouço em muitos jovens nos dias de hoje. E não só jovens, pessoas, vamos dizer assim, que estão concluindo uma carreira, um ciclo de vida, dizendo que querem ir embora do Brasil. Eu fiquei muito chateada porque meus avós vieram da Rússia e da Polônia e adotaram essa terra como pátria. Por quê? Porque era a terra das oportunidades. E, de repente, eu ouço a minha filha falar que quer ir embora daqui porque não tem oportunidade. Então, é assim, isso e o contexto da segurança, o contexto nacional, tudo que está acontecendo me
assim, me provocou a me colocar à disposição. Foi por aí, foi uma provocação e eu aceitei o desafio. Bom, agora, a figura do vice, né? No Brasil, a história mostra que é uma figura muito importante. Na eventualidade de vacância no poder, coisa que ninguém quer, certamente. Eu quero saber, a coronel Eliane Nicolu acha que está pronta, está preparada, tem condições, se necessário for, assumir o comando do estado mais importante do Brasil? Se requisito para poder governar é trabalhar com honestidade, com transparência, respeitando tudo aquilo que a legislação fala e trabalhando sem perder de vista o interesse público e o bem comum, eu estou preparada. Principalmente porque eu passei uma vida, eu sou filha de policial militar, e desde quando meu pai me inspirou a seguir a carreira dele, eu desejei servir e proteger pessoas. Eu perdi meu pai na mão de criminosos. Ele foi brutalmente assassinado na ocasião e isso fez com que eu tivesse mais convicção ainda de seguir essa carreira, exatamente para que evitasse de outras pessoas sofrerem o que eu, minha mãe e minhas irmãs sofremos, na pele. E seguindo essa carreira, eu descobri muita coisa na questão de sofrimento, decorrente da má gestão, decorrente daquilo que é roubo do dinheiro público. E isso tudo mostrou o quanto é necessário a gente ter governantes realmente que tenham seriedade e que nunca percam de vista o interesse público e o bem comum. Coronel Eliane, a segurança pública é uma das principais bandeiras do candidato Márcio França. Inclusive, ele defende mais armamento para as polícias. Já foi anunciado até a ampliação do uso de fuzis de mais precisão, de mais alcance, por policiais no estado de São Paulo. Márcio França pensa igual a Jair Bolsonaro, que segurança se resolve na bala? Olha, eu vejo nele um equilíbrio. O que me encanta no governador Márcio França é que ele distingue perfeitamente duas frentes necessárias para a gente poder melhorar a segurança pública. Uma frente bem clara é a valorização, o fortalecimento das polícias, sem dúvida. Polícia Civil, Militar, Técnica Científica e todos os agentes que constituem um sistema de proteção social. Aí entram também os agentes penitenciários, entram também agentes de defesa civil e as próprias guardas municipais num contexto de integração, de apoio, de trabalho sinérgico, digamos assim. Então, é claro, tecnologia, salários melhores, armamento, equipamento, câmeras, tudo isso vai agregar muito valor, mas não pode ser só isso. A segurança pública, ela é tão difícil, tão complexa, porque ela tem sua raiz exatamente em fatores de prevenção primária. Então, a gente tem que estar olhando, por exemplo, família, tem que estar olhando a questão da vulnerabilidade social e, principalmente, um olhar especial para o jovem, um olhar para tirar o jovem exatamente da cooptação do crime e trazê-lo, abrir a ele horizontes que mostrem que é possível seguir uma vida digna, poder realmente ter um trabalho e saber que ele tem um futuro brilhante no nosso Brasil. Agora, coronel, mas eu insisto nessa questão de mais armamento, porque a própria ouvidoria da polícia expressou essa preocupação pelo crescimento das mortes por policiais no ano passado. E a coronel teme que as polícias, estando melhor armadas, mais equipadas, com armas de mais precisão, de mais alcance, que isso possa induzir a mais excessos e truculência? Boa pergunta, porque muita gente pensa isso. Na verdade, a polícia, seja civil ou militar, elas são exatamente a materialização da força do Estado no sentido de manutenção da ordem, garantia da lei e no sentido de proteger realmente as pessoas. Hoje, a gente vê que o crime, ele assumiu um vulto maior, eles estão mais ousados e mais bem armados também. Então, a importância da polícia poder estar em condições de fazer frente a esse cenário. Para isso, polícia bem equipada, bem treinada, né? E hoje nós temos já disseminado, bastante sedimentado, o método geral de preservação da vida. O policial não é treinado para matar, o policial é treinado para defender a vida e fazer o uso escalonado da força. Então, dotá-lo de melhores equipamentos, na verdade, pode colaborar muito para a redução da violência. E nós tivemos no estado de São Paulo recentemente, inclusive, a redução da letalidade policial, o que mostra que estamos no caminho certo. Coronel, muito obrigada por sua entrevista. Nosso tempo terminou
E eu agradeço muito os seus esclarecimentos. Uma boa noite. Obrigada. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite para você. Até amanhã. Neste domingo, 5 da tarde, em hora do voto, acompanhe ao vivo a cobertura das eleições 2018.